Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Natanael Ramos Araújo e hoje vou estar gravando um pequeno vídeo para responder uma pergunta. A pergunta é: quem são os ungidos do Salmo 105, verso 15? Segundo a versão Almeida Revista e Corrigida, no Salmo 105, verso 15 diz assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. O que ocorre? Esse versículo ele tem sido uma ferramenta nos últimos anos, e já há um bom tempo, ou até mesmo últimas décadas, muito usada, principalmente por duas classes de pessoas. A primeira classe são os religiosos, líderes religiosos especificamente, como pastores, ditos apóstolos, evangelistas, bispos, pregadores, principalmente da classe dos chamados preletores nacionais e internacionais, entre outros. Eles utilizam esse versículo para dizer o seguinte, que nenhum membro de uma igreja, no caso do pastor, ele pode criticar o seu líder religioso. Ou seja, ele não pode criticar a administração do líder, ele não pode dizer que o líder está errado, ele não pode dizer, ou até mesmo, vamos dizer assim, identificar ou expor um erro grave daquele líder. Por quê? Porque se você fizer isso, qualquer coisa que ofenda ao líder, você está tocando no ungido de Deus. Então Deus vai, de alguma forma, lhe castigar severamente. Essa é a ideia que há muitos anos vem sendo colocado na cabeça das pessoas, membros de diversas igrejas, para que os líderes possam controlá-los e manipulá-los de maneira fácil. Porém, eu quero esclarecer aqui que essa passagem bíblica, que muitos líderes usam como ferramenta essa passagem para se favorecer, ela de maneira nenhuma significa isso que lhe ensinaram, seja lá onde você congrega. Isso não significa de maneira nenhuma que você não possa criticar a administração eclesiástica do seu líder. Isso não significa que você não possa criticar um comportamento negativo do seu líder. Muito menos que você não possa declarar um erro evidente, um erro claro do seu líder. Pelo contrário, isso significa outra coisa completamente fora dessa visão. Por quê? Deixa eu explicar para você aqui duas coisas importantes. Eu acho que você que já fez algum curso, pelo menos básico, de teologia, deve saber que todo texto precisa ser analisado dentro do seu contexto. E na aula de hermenêutica bíblica, que inclusive já ministrei essa disciplina em curso básico de teologia, uma das regras é que nenhuma doutrina, nenhum ensinamento doutrinário pode ter como base o livro dos Salmos ou os chamados livros poéticos da Bíblia. Porque os livros, como o caso do livro dos Salmos, Eclesiastes, livro de Provérbios, eles são livros ou uma literatura poética. São conselhos, são cânticos. A própria palavra salmos em hebraico, terrilim, significa cânticos. Ou seja, são exposições de cânticos, de salmos, de expressões sentimentais. Onde o autor utiliza ali do seu gênero literário para exaltar ao Criador e para expor a sua crença ou expor a sua insatisfação, em alguns casos, sobre o que acontece no seu dia a dia ou na sua própria vida. Então, você não pode pegar um texto de Salmo, um texto de Provérbio, um texto de Eclesiastes, e em cima desse texto criar uma ordenança dentro da igreja, porque isso é fora de contexto, é quebrar uma regra de hermenêutica. Até mesmo alguns leigos que nem sequer estudaram um curso básico de teologia já entendem isso. Então, tirem essa ideia da cabeça de vocês.
Segundo lugar, se o texto ali não fala dos pastores ou dos líderes religiosos, então quem são os ungidos presentes no livro dos Salmos, em específico Salmo 105, verso 15? Primeiro, aprenda aqui o seguinte: no Antigo Testamento, o termo ungido, que no hebraico significa Machia, esse termo ele era usado no Antigo Testamento para três classes de pessoas. Três classes de pessoas. Primeiro, os primeiros a serem chamados de ungidos eram os reis de Israel. Porque a palavra Machia, ungido, era muito utilizado para reis, porque eles passavam por esse processo. Lembra de Saul? Em 1 Samuel capítulo 9, Saul foi ungido, literalmente ungido com óleo. Lembra do caso de Davi, no capítulo 16 de 1 Samuel? Ele também foi ungido literalmente. Por isso eles recebiam esse nome de ungido. Não era uma unção espiritual, era uma unção material mesmo, que era muito utilizado. Mas às vezes existiam algumas exceções onde o ungido, como rei, dava o sentido de escolhido. Por exemplo, o rei Ciro, de Isaías 45. Ele não foi ungido com óleo na cabeça para ser rei da Pérsia, mas ele foi um rei escolhido e, portanto, chamado para um determinado propósito. Mas sempre se referindo a reis, a um cargo administrativo. Um cargo administrativo. Ou até mesmo político administrativo. Não era nada espiritual específico. Segundo lugar, outro termo utilizado no Antigo Testamento para ungido era os sacerdotes. Os sacerdotes também passavam por um processo e às vezes eram chamados de ungido. E por fim, os profetas. Os profetas também eram chamados de ungido no Antigo Testamento. Então essas três classes eram ungidos. Como o Salmo 105 diz, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, ele aqui faz uma distinção entre ungidos e profeta. Então, esquece que ungido ali, no Salmo 105, verso 15, seja os profetas, porque ele já fez uma diferença entre ungido e profeta. Então, ou são sacerdote ou podem ser reis. Alguns dizem que é sacerdote, aplicando ao contexto por falar de Israel. Outros dizem que seria um rei, ou um rei israelita. Porém, se você ler do versículo 11, que eu não vou fazer a leitura para o vídeo não ficar longo, mas depois ler do versículo 11 ao versículo 15, que foi o qual fiz a leitura, e você perceberá que ali não fala exclusivamente apenas de uma classe de pessoas, ou seja, apenas dos reis, e nem dos sacerdotes. Portanto, os ungidos ali nem é profetas, porque ele divide entre ungido e profetas. Não é nem os reis, porque não fala apenas das hierarquias. E nem é os sacerdotes, porque também não fala de um tipo de uma função unilateral. Então, quem são? Volto a repetir. Se você ler o contexto do versículo 11 ao 15, você vai ver que o salmista está fazendo aqui uma exposição de um tempo passado. Ele usa o pretérito perfeito na maioria dos verbos e traz a lembrança de um povo que foi peregrino e que viveu de um lugar para o outro, de um povo para outro, e que não tinha proteção. E ele utiliza até o nome de figuras como Jacó e como José. Ou seja, o autor do Salmo 105 está falando da nação de Israel, do povo de Israel, quando estes ainda nem eram reconhecidos exatamente como nações, ou como uma nação específica. Ele está falando de um tempo onde o povo de Israel eram peregrinos sobre a terra. E esses, por serem peregrinos, precisariam de proteção. Daí ele utiliza o termo não toqueis. O termo tocar aqui não significa tocar apenas no sentido de aproximar-se ou sentir o toque. Tocar ali tem o sentido de ferir, de matar, de destruir o povo. Então, quando ele diz não toqueis nos meus ungidos, os ungidos ali, na fala do autor do Salmo 105, eram esse povo israelita do passado que Deus teve que proteger, segundo a visão do autor, porque não havia proteções. Eles não tinham um rei, eles não tinham um capitão,
eles não tinham juiz, eles não tinham sacerdote quando eles ainda eram peregrinos. Então, volto a repetir, esqueça essa ideia de que pastores, apóstolos e etc. são ungidos e que por isso você não pode criticar uma má administração eclesiástica, de que por isso você não pode criticar a pessoa caso ele faça alguma coisa errada. Não, você tem que criticar mesmo, até para o bem do próprio conjunto de pessoas que está unida onde você está, onde você congrega. Inclusive, eu vou até um pouco mais longe. Certa feita eu já vi até mesmo pastores dizendo, olha, se você congrega em um lugar tal, e o seu pastor, você descobre que ele está fazendo coisas erradas, não fale mal dele, saia da igreja, mude de um ministério para o outro, mas não toque no ungido. Aí eu pergunto, ele é ungido de Deus? Um pastor, por exemplo, que tem um costume de ludibriar as pessoas, de enganar as pessoas? Um líder religioso ou um pastor que desvia dinheiro da igreja ou da tesouraria da igreja, ele é ungido de Deus? Não, ele não é ungido. Ele é um ladrão. E se ele é um ladrão e alguém tiver como provar, ele tem que ser denunciado. Um pastor que é líder de uma igreja eclesiástica, que alicia as adolescentes ou que simplesmente tentam dar em cima de crianças e por isso comete crimes, conforme o Código Penal, artigo 218, ele é ungido? Não. Ele é um criminoso e merece ir para a cadeia. Então, se você sabe de algum líder religioso, de alguém que faz esse tipo de coisa, denuncie, porque ele não tem nada, absolutamente nada de ungido. Ele merece ir para de trás das grades. Então, Salmo 105 não se refere a esse tipo de pessoa. E esse tipo de mensagem aí, de que não pode falar mal disso ou daquilo, não pode criticar, não se cale. Segundo a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 4, nós temos o livre arbítrio de falar o que nós pensamos. Se alguém gostou ou não, isso nós que temos que pagar, cumprindo então a responsabilidade e nos responsabilizando daquilo que nós falamos. Mas temos o direito de criticar qualquer administração, seja política ou eclesiástica. Temos sim esse direito. E outra, não se deixe calar por esse tipo de mensagem que andam por aí, dizendo não toque, não fale mal, Deus vai te castigar. Eu nunca vi alguém ser castigado porque entregou para a polícia um criminoso. Eu nunca vi Deus castigar alguém, a Bíblia não fala, a não sei que alguém me prove que a Bíblia castiga pessoas que interrogam, criticam ou que até mesmo prendem líderes religiosos. Então fica aí essa clareza do Salmo 105 para você e esse alerta. Utilize sim a sua liberdade, o seu direito, e não deixe as pessoas trazer esses textos distorcidos para se favorecer em cima da sua bondade. Um forte abraço aí para todos.